Fala pessoal, nessa aula eu quero explicar para vocês sobre um ponto que é muito importante para que vocês tenham uma base para as próximas aulas. Eu vou falar aqui, vou te ensinar sobre certificado digital. O que é, para que serve, onde a gente faz a emissão, todas essas informações que por culpa da faculdade vocês ainda não sabem. Então, o primeiro ponto é que existem várias formas de emissão do certificado digital. E eu quero ensinar para vocês todas elas, para que na sua realidade você saiba qual vai ser a melhor forma, ok? Então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E o primeiro ponto é que existe o certificado digital que é emitido pelos Correios, ok? Você faz a emissão, o seu cliente vai fazer a emissão desse certificado na agência dos Correios. Antes de te mostrar isso, eu quero que você preste atenção em um detalhe que eu vou falar agora. Não são todas as agências dos Correios que fazem a emissão do certificado digital. Você antes tem que ligar na agência e confirmar essa informação. Às vezes você mora numa cidade pequena, às vezes a agência mais próxima da sua região não faz essa emissão, então ligue antes e pergunte: vocês fazem emissão do certificado digital? E aí, essa vai ser uma opção se essa agência que você encontrou fazer esse serviço, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, certificado digital Correios, ok? E aí, pessoal, tem alguns anúncios, cuidado para não clicar em anúncios falsos. Eu vou aqui nesse site. Lembrando que todos os links que eu utilizar na aula estão disponíveis aqui na parte de baixo da aula, assim como também os PDFs. Então tá aqui. Esse é o site do certificado digital dos Correios, ok? E onde a gente vai fazer a emissão? Você clica aqui em Meu Certificado, solicitar. E aí, pessoal, tem dois tipos de certificado a serem solicitados: o de pessoa física e o de pessoa jurídica. Lembrando que nós ainda não temos uma pessoa jurídica para fazer a emissão do certificado. Então, se atentem nesse primeiro momento ao certificado digital de pessoa física, ok? Então, vou clicar aqui, ó, certificado digital de pessoa física. E aparece agora para nós alguns tipos de certificado digital: o certificado digital A1 e o certificado digital A3. Eu vou explicar para você agora a diferença entre esses dois certificados. Primeiro ponto é que o certificado digital ele é a assinatura eletrônica da pessoa. Então nada é feito contabilmente falando, abertura, alteração, encerramento de empresa, emissão de nota fiscal, nada é feito sem o certificado digital. Ok? Então, o que acontece? Existem dois tipos de certificado digital, o A1 e o A3. O A1, o certificado digital A1, é o tipo de certificado digital em que o arquivo dele é baixado direto no computador, certo? Então, o seu cliente faz a emissão desse certificado e você baixa ele no seu computador. Esse certificado, ele é replicável. O que isso quer dizer, pessoal? O certificado digital A1, você faz várias cópias dele. Você pode enviar uma cópia por e-mail, você pode enviar uma cópia como arquivo pelo WhatsApp. Então, ele é menos seguro teoricamente, mas ele é replicável quantas vezes você quiser, você envia esse certificado para uma pessoa. Ele não funciona sem uma senha, então ele continua sendo seguro, mas é menos que o A3. Por quê? Porque o A3, pessoal, o certificado digital A3 é um certificado digital de mídia física. Ele não é replicável. Ele é baixado como se fosse num pendrive, ele é chamado token, e o certificado digital nesse tipo, ele não é replicável. Esse aqui, ó, é o meu certificado digital e o meu é A3. Isso aqui, ele é baixado num token. Então, quando uma pessoa vai emitir o certificado digital A3, o custo é maior. Por quê? Porque ela tem que pagar o certificado, a emissão do certificado digital, e também por quê? Porque ela tem que comprar o token, ok? E agora, pessoal, existem aqui as duas formas, vocês estão vendo na tela. O eCPF A1, que tem validade de 1 ano e R$ 153, e o certificado digital A3, que é R$ 206, mais o token. No caso de vocês, principalmente para vocês que estão começando, sempre vai ser o certificado digital A1, ok?
sempre vai ser o certificado digital A1. Por quê? Porque você vai fazer o download desse certificado, você que vai utilizar ele para as demais coisas que vocês vão aprender durante o curso. Então, sempre vai ser o certificado A1. Não emitam o certificado A3, porque o cliente que vai fazer essa emissão, ele vai ter que te enviar por correio o certificado. Se for um cliente de outra cidade, vai te dar um trabalho, uma dor de cabeça desnecessário, ok? Então, eu vou clicar aqui em certificado A1. E eu vou colocar aqui os meus dados agora, lembrando que não vai estar aparecendo completamente nem o meu CPF, nem minha data de nascimento. Você vai colocar o do seu cliente e clica em enviar. A partir disso, automaticamente já puxou o meu nome completo, vai ter puxado o nome do seu cliente. E aqui está pedindo agora, pessoal, um endereço eletrônico, um e-mail. E prestem atenção nesse ponto aqui. Você não vai colocar o e-mail do seu cliente. Você vai colocar o seu e-mail, o e-mail do seu escritório. Por quê? Porque todas as informações para o download serão enviadas para esse e-mail. E se o seu cliente recebe esse e-mail, ele vai achar que pode ser vírus, vai cair na caixa de spam, ele vai excluir aquele e-mail e você vai acabar tendo problemas, porque pode ser que você não consiga fazer esse download, instruir o seu cliente a fazer isso e ele vai ter que pagar de novo. Você vai ter problemas quanto a isso. Então coloque o endereço eletrônico seu, beleza? Então vou colocar aqui o meu como exemplo, contabilidade@cmacedo.com.br. E aqui agora você vai colocar o número do RG do seu cliente, da pessoa que vai estar emitindo o certificado. O órgão emissor e o estado, a UF. Aqui está pedindo, pessoal, o título de eleitor. Essa é uma informação que não é necessária para essa emissão, então você não precisa de pedir isso ao seu cliente. Também não precisa de colocar o identificador social, nem o CAEPF, ok? Não se preocupem quanto a isso, porque vocês vão saber o que é cada ponto desses ao longo do curso. Você só vai precisar agora do endereço residencial. Eu vou colocar aqui o CEP do endereço do meu escritório como exemplo. 62, sala 04. E aqui você vai colocar um telefone principal. Coloque o seu também, do seu escritório, ou o do cliente, não importa. Eu vou colocar aqui como exemplo para vocês. Agora, pessoal, preste atenção que está pedindo uma senha, ok? Você vai precisar dessa senha para fazer o download do certificado digital. Então coloque uma senha fácil que você não perca. Por quê? Porque se você perde essa senha, a pessoa tem que pagar novamente para a emissão do certificado digital. E se você for falar isso com o cliente, ele vai mudar de contador, beleza? Então, crie uma senha. Eu vou colocar aqui a que eu uso. Vou colocar as letras, a verificação de palavras e vou clicar em solicitar. Agora, pessoal, está falando o seguinte: ao preencher campos opcionais, cabe ao titular comprovar essas informações. Isso aqui não serve para nada, você clica em continuar. E agora dê o número de referência do pedido, beleza? Um código de acesso. Eu só te instruo que você tire uma foto dessa tela para que você tenha essas informações, ok? E aí, o próximo passo agora você vai clicar em gerar termo. Eu vou clicar em gerar termo e agora abrir uma caixinha para que eu possa fazer o download do termo de responsabilidade. Eu vou fazer esse download e vou mostrar para vocês aí na tela agora. Esse é o termo de titularidade de certificado digital, ok, pessoal? Então esse aqui é basicamente o comprovante do pedido do certificado digital. E com esse termo aqui, o que você tem que fazer? Ele tem 2 páginas. E com esse termo, você pode perceber que aqui ele tem um local onde o titular vai assinar. Só que prestem atenção, o seu cliente vai assinar esse termo apenas na frente do funcionário dos Correios. Ele não vai assinar antes, senão não vai ter validade. Então o que você tem que instruir seu cliente depois que você fizer esse passo? Depois que você instruir esse cliente, você vai enviar para ele esse documento e ele vai até a agência dos Correios levando 2 vias do termo de titularidade, mais um comprovante de residência, mais um xerox da carteira de identidade, ok? Então, ele vai
vai com esses documentos lá nos Correios, vai entregar o papel para a pessoa do correio e vai fazer o seguinte: lá que ele vai pagar o valor do certificado digital e lá que vai fazer a emissão. Depois que a emissão for concluída, o que vai acontecer? Você vai receber as instruções para download no e-mail que foi colocado. E aí você vai baixar o certificado digital, ok? Então, essa é a primeira forma. Agora eu quero que você preste atenção numa dica que eu vou te dar, porque vocês sabem que eu gosto de trazer coisas da minha vida real, do meu escritório, para que quando acontecer com vocês, vocês saibam como agir, ok? Então preste atenção. Vocês também têm a parceria de certificado digital com o meu escritório, conforme vocês ganharam quando tiveram acesso à formação ECZ. Só que muitas vezes você vai querer fazer outras formas de emissão. Então, quando você vai fazer essa forma de emissão nos Correios, que o seu cliente vá até os Correios, dê a ele a seguinte instrução: nada é feito fora dos Correios. Você vai fazer tudo lá dentro da agência. Por quê, pessoal? Porque uma vez eu instruí um cliente aí nos Correios e chegando lá, a menina dos Correios falou com ele o seguinte: olha, não é aqui não, é ali do outro lado da rua. E automaticamente indicou o meu cliente para uma certificadora, para uma loja de certificadora digital, onde essa loja provavelmente pagava comissão para essa pessoa dos Correios. Enquanto que se o cliente fizesse dentro da agência, ela não ganhava nada. Isso, pessoal, não é ilegal, não tem nada de errado nisso, mas isso pode gerar com que o cliente tenha uma certa desconfiança de você. Então, dessa instrução é sempre dentro da agência dos Correios. Não caia na bobeira de deixar o seu cliente ser direcionado para outro lugar, porque muitas vezes esse outro lugar pode ser também um outro escritório de contabilidade que faz emissão de certificado. E aí você vai estar correndo o risco de perder o seu cliente logo na primeira etapa. Ficando essa dica aí, prestem atenção agora na próxima forma de emissão de certificado digital. A próxima forma de emissão de certificado digital é justamente por essas lojas que fazem essa emissão. Tem muitas lojas que são especializadas, lojas de informática, que são especializadas nesse tipo de serviço. E, pessoal, agora é o ponto principal. Por quê? Porque você vai pesquisar pelo seguinte: vamos supor que a sua cidade seja Belo Horizonte, ou que você esteja abrindo uma empresa em Barueri, né, ou em Joinville, enfim, a sua cidade aí, o lugar que você mora, não importa qual seja ele. Você vai pesquisar o seguinte: certificado digital e o nome da sua cidade na frente, tá? Vamos colocar aqui a cidade de Joinville. Certificado digital Joinville. Prestem atenção que apareceu alguns anúncios, ok? E tá aqui alguns locais. O que você vai fazer? Prestem atenção em mim agora. Você nunca vai deixar isso a cargo do cliente. Você nunca vai falar para o seu cliente o seguinte: olha, eu preciso do certificado digital, e deixar que ele se vire para arrumar isso. Por quê? Porque você tem que participar o cliente desse processo. Se você fala com ele, se vira, eu quero o certificado digital, eu preciso disso, ele vai muitas vezes acabar sem saber para onde ir, vai achar que você está complicando as coisas porque ele não vai entender, e dessa forma ele vai achar alguém que explique ele de uma forma melhor. Então você tem que fazer todos os processos para que o cliente se sinta acolhido, para que o cliente sinta que você resolve problema, que você resolve coisas que mesmo essas coisas não sejam da sua responsabilidade. Então, você vai pesquisar. Apareceu aqui alguns lugares de certificado digital na cidade de Joinville. O que você vai fazer nesse primeiro momento, pessoal? Você vai fazer o seguinte: você vai ligar para esses lugares, ok? Para saber o quê? Para identificar o quê? Se esses lugares são escritórios ou não de contabilidade, certo? Porque muitas vezes tem aqui a certificadora, o lugar que faz o certificado digital, mas é dentro de um escritório contábil. E se você coloca isso a cargo do seu cliente e ele chega dentro de um escritório, a pessoa despretensiosamente vai perguntar para ele o seguinte: você está fazendo certificado digital para quê? Ele vai falar: para abrir uma empresa, para regularizar o meu CPF. E a pessoa vai falar: eles te cobraram quanto? Eu cobro mais barato.
e é nesse momento que você vai perder o seu cliente. Então sempre ligue, sempre identifique qual é o lugar que você está enviando o seu cliente, para que você não dê bobeira e não perca o cliente muito antes de ter conseguido receber o primeiro honorário. Então, se o lugar que você ligou se identificar como uma loja de certificadora, você vai fazer duas perguntas. Quanto custa o certificado naquele local? E se tem que agendar horário para fazer a emissão. E aí você vai voltar para o seu cliente com essas informações. Olha, é tantos reais e precisa de agendar um horário. Você pode me falar qual horário para que eu agende para que você não tenha esse trabalho? E aí você já começa a controlar a situação. Se você quiser e puder, você pode até acompanhar o seu cliente nessa emissão, porque você vai se mostrar um contador e uma contadora que estão mesmo participando do processo, que você está feliz em receber aquele cliente. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença quando você vai atender o cliente. Então, sempre que você identificar um local que faça emissão de certificado digital, fique atento a esse tipo de detalhe para você não correr riscos. Agora preste atenção. Uma outra coisa que você deve estar se perguntando: mas Macedo, não faz a emissão de certificado digital de forma online, por videoconferência? Sim, essas duas formas que eu passei para vocês agora são de formas presenciais e vocês vão entender o porquê. Porque o certificado digital de forma presencial, ele é obrigatório para a pessoa que não tem carteira de motorista, não tem CNH. Se o seu cliente não tem CNH, ele não consegue fazer de forma digital. Então você não vai conseguir fazer emissão nem com a parceria com o meu escritório, nem de nenhuma dessas formas que são digitais. Por quê? Porque a pessoa que tem a CNH, você que já tirou as suas, sabe disso, a pessoa que tem CNH, ela colocou as digitais dela no sistema, de todos os dedos. E esse tipo de coisa é necessária para fazer a emissão do certificado digital de forma online. A pessoa tem que ter as digitais dela na base de dados lá da certificadora, do governo. E quem tem CNH já tem isso. Se o seu cliente não tem CNH, ele não tem essas informações, ele só vai poder fazer a emissão de forma presencial de uma dessas duas formas que você encontrou. Então saiba disso para que você saiba informar o seu cliente de qual vai ser a melhor forma de emissão para ele. E dessa forma você vai poder direcioná-lo para a melhor forma de emissão, para a melhor forma do atendimento que a sua contabilidade e que você poderão dar para ele. Então esse é o primeiro ponto para que você possa ter de base para as próximas aulas. Pessoal, lembrando que agora eu mostrei o certificado digital A1 e tenho o A3 e também tenho de pessoa jurídica. Por exemplo, esse aqui é o meu certificado A3. Então, vocês vão entender durante o curso como funciona, em que momento a gente faz a emissão do certificado digital A3, ok? Não se preocupe quanto a isso. A gente se vê na próxima. Até mais!